Dia, sabe-se lá até quando, não é, Pedro? São cenas, são histórias que vão se desenrolar ao longo dos próximos dias e que a gente vai contando tudo, é claro, aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes e na Band News TV. Hoje eu queria colocar um pouquinho mais de luz sobre a Delcy Rodrigues, vice-presidente de Nicolás Maduro, que assumiu, foi empossada pela Assembleia Legislativa, fez juramento, enfim. E agora os holofotes se colocam sobre ela. Pode ser uma pessoa que vai passar e não vai deixar marcas. Pode ser alguém que tem algum tipo de chance de se consolidar no poder na Venezuela. É a história sendo escrita e a gente acompanhando aqui ao vivo. Bem, Delcy Rodrigues tem o apoio do Exército, o que não é pouca coisa na Venezuela, um país altamente militarizado e com mais de 2.000 generais, pessoas que estão ali enfrenhadas na estrutura do Estado e que querem, é claro, manter os seus privilégios e que têm medo de que possam vir a ser julgados por uma mudança de regime. Ela teve também, é claro, o apoio de Nicolás Maduro, do filho dele, que também discursou durante esse ato de posse. Aliás, é interessante, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, sobre os dois tons de discurso de Delcy Rodrigues, um ultra indignado e o outro absolutamente cooperativo em relação aos Estados Unidos. E ela tem outra alternativa, a não ser se colocar ali cooperativa em relação aos Estados Unidos, e a pergunta inversa também vale ser feita aqui. Os Estados Unidos têm outra alternativa a não ser Delcy Rodrigues? Falar um pouquinho sobre ela. Ela tem 56 anos, é advogada e tem um histórico familiar muito ligado à política e com características sul-americanas totais. O pai dela foi guerrilheiro na década de 60, se envolveu no sequestro de um empresário americano nos anos 70 e foi preso e morto sob custódia policial, torturado em 1976. Isso marcou a história da família de Delcy Rodrigues e ela disse que foi isso que fez com que ela e o irmão tivessem participado da polícia. Aliás, o irmão dela também é todo poderoso, é o presidente da Assembleia Nacional, cargo que ela também já ocupou. Bem, Delcy Rodrigues se aproximou do poder com Hugo Chávez, mas chegou lá ao coração mesmo do poder na Venezuela com o Nicolás Maduro. E foi tudo. Ministra das Comunicações, da Economia, das Relações Exteriores, do Petróleo, presidente da Assembleia Constituinte e agora, recentemente, vice de Nicolás Maduro nas eleições mais do que fraudadas em 2024. Se Maduro chegou ao poder dessa forma, ela também chegou ao poder dessa forma fraudulenta. Pelas funções que já exerceu, como chanceler, como ministra do Petróleo, ela tem relação com muitos países. Claro, os aliados, China, Irã, Rússia, mas também se especula que ela tem algum tipo de relação com os Estados Unidos, já que ainda existe uma petroleira americana que pôde operar na Venezuela sob Nicolás Maduro. Ela foi sancionada pela União Europeia e pelos Estados Unidos, inclusive teve a sua entrada proibida no espaço da Comunidade Europeia e nos Estados Unidos teve restrição a algum tipo de atividade econômica muito parecido com o que a gente viu acontecer aqui com a chamada Lei Magnitsky. Bem, com Delcy Rodrigues agora sendo a presidente interina, as perguntas são muitas. Quanto tempo ela pode resistir comandando a Venezuela sem convocar eleições? Se é que vai convocá-las. Há uma dúvida aqui em relação a isso. Ela tem os militares ao lado que querem manter privilégios, temem ser julgados por crimes praticados sob Nicolás Maduro e, é claro, com Delcy Rodrigues, teriam ali pelo menos algum tipo de proteção. Para os Estados Unidos, a preocupação é basicamente com o petróleo. Não vamos nos iludir, né? Os Estados Unidos estão preocupados com democracia na Venezuela, minha gente. É o petróleo. E com a possibilidade de expansão de licenças para companhias americanas explorarem esse país que tem as maiores reservas de petróleo no mundo. Não está difícil, porque tem muito petróleo por lá e a estatal do petróleo, a PDVSA, está sucateada. Delcy Rodrigues pode compor com os Estados Unidos, com todo esse histórico familiar, com o pai tendo participado de luta armada, tendo sido morto pela ditadura, tendo
participado como várias funções importantes no governo de Nicolás Maduro e com menos relevância, mas também no de Hugo Chávez, ela pode compor com os Estados Unidos? Isso é compatível? E uma outra pergunta que é muito incômoda e que tem sido feita principalmente por experientes analistas militares, que dizem o seguinte: essa operação que os Estados Unidos fizeram na Venezuela, de chegar lá e a palavra técnica que se usa, a gente até aprendeu isso ontem aqui no Jornal Gente, é extração. Nicolás Maduro foi extraído do país. Foi basicamente isso que aconteceu. É possível que isso seja feito sem algum tipo de colaboração interna de pessoas muito graduadas do regime? Houve traição? Se houve, Delcy Rodrigues de alguma forma está implicada nisso? O fato é que não houve nenhuma mobilização para manter Nicolás Maduro no país. Ele hoje é carta fora do baralho, uma figura ali quase que caricata naquele depoimento que prestou ontem à Justiça dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump diz que segue dando as cartas na Venezuela, descartou ontem a possibilidade de convocar eleições nos próximos 30 dias e diz que o país precisa primeiro ser consertado. O que seria ser consertado na visão de Donald Trump? Bem, ele também tinha descartado logo de cara o apoio à oposicionista Maria Corina Machado, vencedora do Nobel da Paz. Diz que ela não tinha condição de tocar a Venezuela. Os Estados Unidos estão vendo, mais uma vez, que depor um regime não é que seja fácil, mas é possível. Agora, o que vem depois é o que é de fato relevante. A primeira declaração de Delcy Rodrigues, como presidente interina, foi, claro, indignada, sequestraram nuestro líder Maduro, mas na segunda ela falou em desenvolvimento compartilhado com os Estados Unidos, agenda de cooperação com os Estados Unidos. Isso aqui é o quê? É pragmatismo, instinto de sobrevivência ou já existe algo acordado entre a gestão, por enquanto, interina e a gestão Donald Trump? A gente vai saber nos próximos dias, porque, é claro, o tempo que Delcy Rodrigues permanecer no poder e o fato dela convocar ou não eleições vão responder já boa parte dessa pergunta. Vamos para Paris agora? A Sônia Blota está chegando ao vivo para falar de outro ponto de interesse dos Estados Unidos, que não são a Venezuela não, né, Soninha? Bom dia!